momento de encontro da gente para discutir sobre tecnologia. Falar com o Dedé. E falar com o Dedé, né? Falar. Então, o objetivo, né, desse grupo aqui é a gente tentar trazer para a discussão alguns assuntos que a gente está estudando, né, fora do nosso horário de trabalho. Então, tentar mostrar para o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de pesquisar. Quer falar? Não, peraí. Então, esse é o objetivo. Então, deixa eu passar a palavra para a Dedé, senão o Lucas não vai deixar a gente falar. Então, vou lá, Dedé. E aí, boa tarde, pessoal. Essa semana de apresentação, né? Eu vou pegar um contexto de uma prova de conceito que eu tinha feito, né? Para uma demanda que tinha surgido, assim, né? Lá acho que foi até o Manuel que tinha conversado com o Eros e tal, levantando. A gente levantou meio que essa possibilidade, né? De fazer uma busca textual nos arquivos PDFs que existiam lá na CAPES, né? E aí isso é meio que uma análise prévia do que eu fiz, assim, eu vou mostrar mais ou menos o roteiro do que eu fiz, é mais ou menos assim o caminho que eu segui para poder catar isso, né, lá na CAPES, né? Assim, primeiramente a gente partiu da necessidade, né, de possibilitar uma busca rápida, né, por texto nos arquivos PDF, né? Então, assim, a CAPES ela tem um conjunto muito grande de arquivos, né, que são feitos upload lá, a maioria, né, que é feita parte do Sucupira, né, tem a parte de teses, dissertações lá, os trabalhos de conclusão todos, editais, manuais, né, e você tem essa gama de documentos, né, e o que, assim, se a gente for, por exemplo, partir do ponto que a gente quer fazer uma busca, né? A gente pode abrir um PDF, dar um Ctrl F no documento lá, encontrar o texto que a gente quer, né, no local que a gente quer, só que se a gente partir desse ponto, né, esse é um caminho muito longo que, mesmo que seja uma máquina, ela tem que fazer para retornar esse dado, né? Então, assim, não é muito inteligente a gente pegar o arquivo todo, abrir o arquivo e tentar consultar esse trecho dentro do arquivo, né? A gente tem que partir por outros caminhos, né? Nessa apresentação eu vou dividir ela em duas partes, né? A primeira parte vai ser essa parte da estratégia que eu usei para coletar e converter o texto que tinha no PDF, né? E depois a configuração da base onde esse texto ia ficar, nessa base de dados, né? E como é que iria funcionar uma busca preliminar. Para fazer a parte de conversão do texto, né, existe uma biblioteca chamada PDF Box, né, que é da Apache. Ela é bem simples de ser usada, né? Ela dá várias possibilidades, né, para a gente criar, alterar, remover páginas, separar em arquivos diferentes. Oi? Não. Separar isso em arquivos diferentes, né, encriptar o PDF. Então ele dá várias ferramentas assim para facilitar esse processo para a gente, né? Ela também permite retornar imagens, né, e outros recursos que existem no documento, mas a gente, assim, eu quis me fixar somente no texto, né, porque a gente sabe que tem muitos documentos que são feitos upload, que são um escaneamento mesmo, né, não é feito OCR disso, né? E assim, a gente sabe que é possível pegar essa imagem, fazer o OCR e retornar o texto, mas nesse primeiro momento, como era uma prova de conceito, eu fixei só no texto em si, que estava presente no PDF, né, que eu consegui retornar do PDF. Né? Beleza. Qual era quais as questões que a gente tinha, né, nessa busca, né, de dados do PDF? Se a gente for partir do dado que é mais oneroso, né, do arquivo que é mais oneroso, a gente parte de trabalho de conclusão, né? Por exemplo, a gente pode ter um manual que tem 2 páginas só, ou uma página, mas você pode ter uma tese que tem 200 páginas, né? E aí eu passar o usuário, né, ou a aplicação que passar
uma busca, né, de um termo, né, por exemplo, educação, e passar isso, né, para ser encontrado num documento PDF, e ele retornar para mim assim, olha, eu quero que você encontre esse termo no documento que você tem, ele vai e encontra, beleza, está nessa tese de 200 páginas. Tá, mas eu vou ter que vasculhar as 200 páginas para poder encontrar onde é que está, né? Então, isso era uma questão, né, da gente poder não só rastrear quais eram os documentos que tinham essa informação, né, ou termos com essa similaridade, mas também ter um rastreio dentro dos documentos maiores, onde é que essa informação estava, né? E aí eu comecei a montar esse modelo de dados, né, que eu ia ter meu arquivo PDF, nesse arquivo eu ia segmentar ele em páginas, né, e cada página ia ter um número que era correspondente ao número da página do documento PDF e o texto que eu consegui extrair de lá, né? Essa estrutura também permite que futuramente, se eu quiser extrair imagens por página, eu também consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer o assign disso com a página e o dado que tem naquela página, né? Que não seja somente texto. Aí, assim, ficou definido que esse modelo ia ser documento com nome URL, né? Que eu consigo pegar isso das informações que já tem no PDF, elas podem não existir, né? Tipo, o nome ele pode não ter sido definido no PDF, né? Que é algo que aparece quando você abre no Adobe lá, né? Aparece no título, pode não ter isso informado. E cada documento tem um conjunto de páginas, cada página tem o número e o texto associado, né? Isso aqui, assim, a parte isso aqui eu dei uma simplificada também do que eu tinha feito lá, mas como o PDF Box trabalha em matéria de extrair o texto das páginas do PDF, eu dividi em 2 métodos, basicamente. O primeiro método aqui, se vocês verem aqui, eu estou recebendo um input stream, então, assim, dependendo de onde é que eu estou pegando isso, eu estou passando um input stream, né, para ele. Eu vou pegar as informações do PDF, nesse caso aqui eu pego o nome, né, o título do PDF, isso aqui pode vir vazio também, né, se isso não está informado no documento. E aí eu coloco, eu pego quantas páginas tem o documento, né? A partir dessa informação de quantas páginas tem, eu passo para ele paralelizar o processamento de cada uma das páginas, né? Então eu faço o seguinte, eu passo, por exemplo, se tem 200 páginas, eu passo do 1 até o 200, né? Que essa diretiva aqui, ele cria um range, né, desse tamanho, e eu passo para ele processar cada uma dessas páginas, né? E aí eu vou mostrar aqui o próximo. Pronto, esse aqui é um método para retornar a página, né? Ele trabalha de uma forma bem simples, né? Ele cria esse text stripper, define um range de páginas, né? Então eu vou passar a página inicial, a página final, e eu digo, olha, eu quero que você, usando esse stripper aqui, você pegue o texto desse documento. Então eu sempre segmento como a mesma página, né? Então página 1, ele vai executar isso aqui para a página 1, para a página 2, e aí eu consigo paralelizar esse processamento, né? Eu percebi que se eu fizesse isso passando o range de páginas geral, ele usava só uma thread para fazer isso, né? Então isso foi uma diretiva melhor que eu achei também, né? Depois que esse dado está indexado, né? Está indexado, não, está setado no objeto que eu tenho, né? De documento e página, eu joguei isso na base e criei um endpoint lá para fazer a busca, né? E assim, isso gerou um documento JSON para mim, né? Um API hash normal, número da página, o texto da página e o link, né, do documento que eu estou passando e o título, né? Até aí tranquilo, né? Mas como é que eu fiz essa parte da base de dados, né? Eu vou primeiro mostrar para vocês aqui como é que ficou a POC funcionando, né? Eu não estou com nenhum dado agora na base, né? Vou vir aqui em Upload, né? Eu coloquei para ele colocar ele aceitar só URLs, né? Eu não coloquei para fazer upload, só URLs. Venho aqui nesse PDF aqui que é um trabalho de conclusão, né? Ele começa a carregar. Processando. Ele vai baixar o arquivo, vai indexar e jogar na base. Pronto.
e eu venho aqui em buscar, né? Nessa parte de buscar aqui, eu vou colocar um termo Maria, né? A Maria era a autora daquela outra tese ali, né? E aí ele encontrou 5 correspondências, né? E aí o que são essas 5 correspondências? Na página 1, que é a página da capa, né? Ele encontrou o nome da Maria como sendo a autora, né, do trabalho de conclusão. Na página 2, era a contracapa, também tem o nome dela, né? Então, assim, aqui a gente tem várias ocorrências, né, para esse termo que eu estou buscando para ela. E foi uma consulta rápida, né, assim, se você for olhar a complexidade que foi gerada disso, né. E aí aqui também eu coloquei um link aqui para a abertura da página. Então, por exemplo, se eu tenho esse documento aqui, esse documento ele tem uma URL associada e eu posso abrir o documento direto na página 54. Né? E ele cai em cima da página que existe essa ocorrência. Né? Mas assim, beleza, como é que eu fiz, né, por que caminhos eu fui para poder chegar nessa indexação, né? A configuração, né, que é a segunda parte do roteiro da apresentação, a configuração da base de dados, eu utilizei o próprio Postgres para fazer isso, né? O Postgres ele tem, a partir da versão 8.4, ele já tinha como extensão, mas agora ele já tem nativo, que é um suporte a Full Text Search, né? Então, na prática, isso seria a definição de um novo tipo, né? Que seria TS Vector, e algumas funções lá que auxiliam a gente a fazer essa indexação. E ele permite a gente buscar por termos que não seja oneroso como fazer um like. Então, assim, isso aqui não é um like, isso aqui é full text mesmo, né? Ele usa uma forma mais inteligente de fazer esse tipo de busca, né? Isso aqui é orientado nessa full text search do Postgres, é mais orientado para quem já tem o banco e não quer alterar o seu motor de busca atual, né, para poder ter uma funcionalidade de conseguir gozar dessas funcionalidades, né, de full text, ou então para quem já está habituado com bancos relacionais, não quer mudar o paradigma, não quer ter uma curva de aprendizado muito alta para poder utilizar isso, né? Então, assim, ela supre muita coisa, né? Assim, cada caso é um caso, mas ela consegue atender bem ao que se propõe, né? Da mesma forma que ela consegue atender bem dando suporte a arquivos de JSON, né, e fazendo query em arquivos de JSON também, que o Postgres dá, mas o Postgres também dá esse suporte bom a Full Text Search, né. O que o Full Text do Postgres ele dá suporte? Né? Dá suporte a stemming, né, que é resultado baseado em fonética da palavra, ranqueamento e atribuição de peso também nessas buscas, né, suporte a idiomas, né? Então você tem como ter documentos diferentes, né? Você pode ter o mesmo documento em idiomas diferentes e fazer busca por por termos em cada um dos idiomas. Então a palavra que é em francês ela não é encontrada em português, né? Então se você tiver a discriminação de qual idioma você está procurando, de qual tempo você está passando, você tem uma acurácia maior também, né? Você pode pesquisar por erros de ortografia, né? E ele também faz tratativas de acentuação, né? Você consegue desconsiderar determinados acentos, tios, né? Para melhorar essa questão da busca, né, dele. Tá, vamos ver um pouquinho de coisas na prática aqui, né? O Postgres ele tem essa função, né, ToTS Vector, que você passa um string para ele e ele retorna para você um objeto do tipo TS Vector, né? E aí, o que é esse TS Vector, né? O que tipo é esse? Se é um tipo, eu não sei a fundo esses coeficientes, mas assim, o que ele faz, essa função? Ele converte essa string toda, ele suprime preposições e artigos, né? E palavras que não são relevantes, né? E ele também suprime prefixos e sufixos de palavras. Então ele deixa, em boa parte das vezes, radicais, né? Ele, quando é em inglês, por exemplo, a terminação ing ele suprime também. E ele atribui meio que um coeficiente para cada um. Porque o que vai acontecer?
Quando você vai fazer a consulta, né, e você faz esse comparativo, né, isso aqui ele está retornando um TS Vector, né, dessa string, e você está passando um texto aqui chamado Dream, né? Então ele vai montar esse vetor aqui de busca textual e vai comparar com o texto que você está passando. A forma que ele gera esse mapeamento, né, do objeto TS Vector, ele é bem mais rápido do que se eu fosse fazer um comparativo string fechado, né? Se fosse fazer um like da vida, alguma coisa assim, ele vai gastar muito menos tempo, até porque essa atribuição de peso e a desconsideração dessas preposições e palavras que não são relevantes, ela diminui também, assim, ele melhora a relevância do que eu estou buscando, né? Então, assim, aqui eu fiz essa verificação aqui, ele retornou para mim true, que é o que? Esse termo que eu estou passando, ele é condizente com a busca textual para essa string, né? Então, existe algum termo que é relevante para a busca que eu estou fazendo com esse termo, né? Tá, isso aqui é a parte de comparação, né? A parte de comparação simples, né? Ele gera esse objeto facilita a minha busca por um termo específico. E eu tenho também a parte de ranqueamento, né? Essa parte de ranqueamento, né? Ele consegue definir com base nesses objetos, né? Eu tenho o TS Vector e o TS Query, e eu consigo passar para ele e ele vai dizer para mim qual é a relevância desse, assim, qual a relevância entre determinado vetor de busca textual com determinada query que eu estou fazendo, qual é a relevância que existe. Então, podem ter registros que têm maior relevância, dependendo, sei lá, por exemplo, se eu estou passando o documento, né? Passando o documento, ele tem mais de uma ocorrência, então a relevância dele vai ser maior, né? E quando ele tem só uma ocorrência, a relevância vai ser menor, né? Então, tem isso aqui essa é outra ciência por trás dessa parte de ranqueamento, mas é assim que ele funciona, né? Ele dá pra gente um conceito de relevância. Como é que ficaria isso na prática numa consulta, né? Essa consulta, ela tá tá como um subselect, né? Isso aqui poderia ser também uma tabela, né? Só esse select aqui eu poderia indexar isso, né? Mas isso aqui está como um subselect. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ele tem duas coisas aqui bem legais. A primeira é o próprio ranqueamento na listagem, né? Que no final ele faz um order by por esse ranqueamento. Então, eu estou dizendo o quê? Eu digo, olha, nesse conjunto de documentos que você concatenou aqui, eu quero que você me liste do maior ranqueamento para o menor, esse termo aqui que está no inglês. E aí ele vai listar para mim quais são esses termos, né? Quais são esses registros que estão nesse grupo, né, que eu concatenei. Essa parte aqui na consulta, ela já traz para mim listado dessa forma. Outra coisa muito bacana é porque ele também tem a questão de atribuição de pesos, né? No Postgres, ele suporta até 4 pesos diferentes, do A ao D, né? Então, eu posso ter, no caso lá da POC que eu fiz, não tem, além de assim, não faz sentido eu atribuir peso, porque eu só tenho um campo, né? Mas se eu tivesse mais campos, né? Por exemplo, além do campo de texto em si que eu tenho no documento, eu tenho um campo de título, eu tenho um campo de tags, eu tenho um campo de, sei lá, linhas de pesquisa, eu posso atribuir um peso para cada um e na busca esse peso é levado em consideração, né? Então, nesse caso aqui, foi colocado o peso A para título, o conteúdo do post, né, e o nome da tag, eles compartilham o mesmo peso, então eles vão ter a mesma relevância na hora da busca. E por último, o nome do autor, né? Então nessa consulta que a gente está vendo que existe tanto a parte da listagem já com ranqueamento, ordenada pelo ranqueamento, quanto a parte de relevância para a busca, né? Lá na POC que eu fiz, assim, eu criei eu ia ter os meus tipos ditos primitivos no banco, né, que
porque a página ia ter um text, é um text do Postgres, né? Um texto que é buscável, normal. Só que eu também criei uma estrutura paralela, que seria uma coluna a mais, que seria um TS Vector, né? Criei um índice para acelerar essa busca e criei uma trigger também que, quando for feito insert e update, ele gera o objeto TS Vector com base no texto que eu estou passando de cada página, né? Então, no momento que eu salvo o arquivo, né, ou altero o arquivo, se bem que assim, não vai ter muitas alterações porque PDF não muda, né? Se mudar, eu removo ele ou inativo ele e faço uma nova inserção. Mas qualquer alteração que tenha, eu substituo aquele dado que eu tenho de texto, faço a indexação e jogo isso na coluna nova. Então isso facilita para mim na hora de fazer a consulta, né? Aí o que eu fiz aqui? Eu criei o objeto TS Vector nessa tabela página, né? Criei o índice, né? Criei uma trigger, né? Eu coloquei aqui o peso, né, desse texto como sendo o peso A, né? Só tem um campo também. E eu criei a trigger para fazer esse tipo de, né, toda vez que eu inserir um dado novo na tabela, ele já indexa isso e já facilita para mim realizar a busca, né? E aí só... Não sei se o Harrison viu aqui, né? Só botar outra aqui. Você botou ela chique como referência? Não. Tá lá pra eu ver. Não, tem que gravar. Cadê o Breno aí, que é o outro? Aqui, pô, não tem Elastic não, é Full Text Search, cara. Aqui eu coloquei, né, a busca, eu posso buscar pelos termos que eu tiver lá, por exemplo, releitura. E aí ele vai trazer para mim quais são as ocorrências e vai abrir na ocorrência que tiver essa página aqui, né? Ele cai direto na página que tem a ocorrência, né? Então, assim, eu sinceramente eu fiquei surpreso com o Postgres suportar isso. Eu fiquei bem surpreso. Eu sabia que tinha suporte lá, Object.json e tal, mas full text eu fiquei de cara. Dá para fazer bastante coisa. A verdade é essa, dá para fazer bastante coisa. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma questão aí? Se Jean gosta de... Jean tem uma lista de perguntas aí para perguntar para tu. Ele já Fala me aí, disse cara. aqui que ia perguntar para... Eu sou um completo iniciante, viu, Jean, nisso. Tá ficando feio para você já, viu, Jean? Tá marcado já. Mas a gente tem outro perguntador também no grupo, é o Josado aí. E aí, Josado? Tô fora, sou só espectador aqui. Cara, assim, eu tinha, na verdade, um comentário, não é uma dúvida, não. Se tu voltar um pouco... Sim. Taxomic. Se tu voltar lá no código, quando você divide a página... Não, se você subir um pouquinho. Quando você divide a página do PDF em diversas threads, se não me engano. Aí, comentário geral... esse aí. Comentário geral é que você cria um stream com número de páginas. Eu não sei como é que tá a API do Java, faz um bom tempo que eu não trabalho com ela. Mas isso é um erro comum não é um erro, mas assim, uma prática que a gente pode melhorar, que esse paralelo, na verdade, não é paralelo, né? Tipo assim, a paralelização vai ser no máximo o número de códigos que tem na sua máquina. Então, se você divide, você pode paralelizar, sei lá, 500 páginas, vão ser 500 threads, entre aspas, mas elas não vão ser executadas ao mesmo tempo, né? Sim, elas vão concorrer com os 4 cores que você tem. É mais performático você fazer o chunk, que é tipo pegar a quantidade de páginas que você tem, dividir pelo número de cores que você tem, você vai ter, sei lá, 4 listas aí. Tá segmentado, né? Exatamente, que aí você não tem troca de contexto entre as threads e já está na memória a próxima execução que ele tem que fazer. Então, acaba melhorando. É só um comentário, não que isso aí seja errado ou certo, mas é um comentário. Tranquilo, completamente relevante. Uma coisa que eu vi também, coloca lá no resultado da primeira consulta que tu fez, Adelino. Não, aí mesmo no PDF. PDF não,
apresentação. Aqui. Esse daqui? Esses valores que tem ali embaixo são onde as palavras são apresentadas no texto. Com os índices e as posições. Tipo, a become vem de become, que é a quarta palavra, que está na 13ª letra. Legal, legal. Muito massa, Adelino. Ô, rapaz. Como é que tá? Tranquilo, né, cara? Isso é massa, isso é massa. Eu já tinha visto também, dá pra você colocar sinônimos. Sinônimos e fazer o steaming dele com um dicionário de português. Então você consegue fazer steaming de palavras em português. Isso aí é bem legal pra caralho. Acho massa. Ele tem todo o suporte, você pode ir instalando os idiomas, né, conforme você for precisando também, e adequar as consultas, né, em indexação ao idioma que você está trabalhando, né? Então, achei muito massa. Bem massa também, e a velocidade também, né? Ele tem suas limitações, né, dependendo da quantidade de registros, né? Mas se você tiver só o post, você já consegue fazer muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Você estava falando assim depende também do tamanho do teu documento que tu está tentando salvar, né, tá indexando. Mas isso dá um fôlego a mais também, né? Ou você dividir isso em outras tabelas, ou você segmentar de outras maneiras isso, né? Pode até extrair, que às vezes lá no software extrair só o início das palavras e só esse início para poder ficar mais fácil de pesquisar. É bem... Mas é show, achei bem massa, velho. Cara, é bem tranquilo esse retorno, sabe? Colocar qualquer tipo de termo aqui e ele retorna assim sem engasgar, né? Java eu tô usando Java, né, como back-end, assim, mas o foco da coisa é usar o Postgres, né, para isso. Entendi. Muito bom, muito massa. Eu sou fã do Postgres, cabuloso. É o Oracle. Eu sou muito fã. Ele é o Oracle grátis. Sim, é o Oracle Open Source, né? Cadê Jean aí, pô? Jean aí não deu as caras. E aí, cara? A gente vai falar primeiro, pô. Monopolizar, né? Você quer fechar com chave de ouro, né? Não, tô Cadê? Tá disponível no Git isso aí, tá? Tá, mas tá fechado. Tá fechado. Não, pô, bota lá pra gente botar umas estrelas lá, pô. Tem, mas tá faltando, né, Dani? Tem, mas tá faltando, né? Tá, só falar um pouquinho, rapidinho. Fala aí, então, cara. Acho que isso entra um pouco naquela nossa primeira apresentação, né, que a gente teve. Falar um pouco sobre as bases de dados, né, sobre as fontes e tudo mais. Assim, a gente sabe que tem muitas bases de dados que têm funções, né, próprias, específicas, né? Umas para análise de XML, para análise de dados e logs, né? E muitas dessas, o Postgres é uma dessas ferramentas, né, de base de dados que tem evoluído muito nos últimos anos. Então, assim, tem se mostrado uma ferramenta, assim, super versátil para diversos cenários, né? Ela foi uma das primeiras a ser relacional, a dar suporte ao JSON, ela dá agora o full text source dentro do JSON, então tem muitas coisas, assim. Assim, muitas vezes não se estuda tão profundamente as extensões, né, os plugins que ela tem, já se parte para uma solução no SQL ou algo do tipo, né, ou soluções, ou troca de base de dados. Então, isso remete muito a esse contexto aí, de a gente tentar aprofundar melhor o conhecimento de todas as nossas bases de dados que a gente tem, né, e extrair o melhor que elas podem nos fornecer. Né? Então, assim, isso é uma prova disso, né, que a gente consegue fazer algo legal, né, algo performático, algo que tem uma boa dinamicidade, né, algo que a gente já tem, né, basta um aprofundamento melhor, né, nas extensões, nos plugins, tudo que a gente tem a nosso favor, né. Então, assim, isso só prova isso, né, que, claro, tem o PDF aí, que é um adicional, né, extração e tudo mais, é muito legal. É só um ponto aí, um adendo a isso. Isso aí. Mais alguém, pessoal? Quer fazer algum comentário?
Não? Eu que sou bem away aqui do que está acontecendo. Aí, no caso dessa POC, vocês pensam em levar adiante, indexar os trabalhos de conclusão e deixar público para ser indexável? Isso aí é a gerência aí, né? Vai ver. Mas a ideia parte justamente disso, né? A gente tem muito... acho que boa parte dos documentos das entradas que tem de titulação, né, tem um documento associado, né? Então, assim, abre margem se a gente quiser fazer esse tipo de trabalho e fazer, né? Assim, a gente está mostrando que é possível fazer com o que já tem, né? Eu vou Dedélison, posso botar um desafio aí pro pessoal? Rocha aí. Então é o seguinte, o desafio, pessoal, é continuar o trabalho do Dedélison, e encontrar algum trabalho de conclusão desse aí, que o metadado que está lá no banco não bate com o orientador, o título da tese, o autor ou a banca que está aqui na capa da tese. Aí é então legal, hein? Ele está querendo validar o algoritmo aí do banco de teses aí. Pô, é fácil fazer isso aí, ué. Beleza? Bobinho. Isso aí vale 1 milhão em algum lugar, viu? Isso está como projeto que a gente nada, dá pô. no Watson, isso já, gente. É só Porque treinar, exatamente. Eu vou contar para vocês. Inteligência para identificar no texto quando está se dizendo do orientador, essas coisas. E se Tem tem que a achar nesse diferença. texto aqui quem é o orientador, qual foi a banca, qual é o autor e o título, né? E aí bater com um metadado lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu falei disso? Porque isso já é um desafio que tá para a gente rodar, usando talvez o Watson, uma das engines que a gente tem lá na CAPES. No Prêmio CAPES de Tese, a gente detectou que dos 700 inscrições que tem no Prêmio CAPES de Tese, cerca de 6,5%, no metadado está faltando um dos membros da banca. Entre os que estão inscritos. Beleza? Só que a Secol hoje, o que ela faz? Ela entra e confere tudo. E se eu tivesse um robô para fazer isso para ela? Aí você está tirando emprego do auxiliar administrativo. Eu ia falar isso agora, viu, Taio? Mas tem várias questões que dá para trabalhar nisso. Dá para trabalhar nisso, por exemplo, você deixa lá, ela faz leitura dinâmica e encontra. Qual é a maior frequência que está a capa de autor, de membros de banca dentro da tese? Qual página? Entre qual página e qual página, sabe? A ideia dá para fazer um tem que achar a trabalho palavra orientador, banca primeiro, né? Procura a palavra banca aí. Ele vai trazer a página que tem a banca. Então, deixa eu dar um pouquinho do outro tipo de visão, tá? Não, mas beleza, então, só uma brincadeira. A ideia do Adelino eu achei bem interessante, tá? Só comentar aqui. Eu esperei todo mundo falar, e eu vou pegar um gancho com essa ideia do Ed. Então, é uma ideia bem interessante. E eu acho que seria, assim, bem justo se essa POC sua, Adelino, se transformasse num produto. E que esse produto pudesse ser comercializado. E a gente tem que dar o crédito, então, do seu tempo de estudo, a sua dedicação para fazer isso. E obrigado por você estar compartilhando com a gente essa sua visão de negócio que você teve e que você expôs aqui para esse grupo, para a gente tentar auxiliar a desenvolver esse produto de uma forma melhor, mais assertiva. Mas sim, é um produto. Sim, pode se transformar em algo rentável para você num futuro bem próximo. Até agora, as soluções que estão no mercado, como o Ed falou, que está querendo fazer isso com o Watson custou uma fortuna. A gente está pensando em fazer isso também do lado do Connect, só que a gente não colocou no roadmap para fazer. Então, a gente tem que dar o crédito. Vou falar que está no backlog, da equipe da Keren fazer isso lá, tá? No catálogo de teses, de indexar o texto interno das teses, sim.
Tá no backlog da equipe dela. E o Israel também andou fazendo algumas experimentações com isso, com esse negócio de ler o documento e tudo mais na memória da pós. E tem um agravante com a memória da pós, é que os documentos que são de antes da década de 90, eles são todos imagens. Então, a gente está primeiro passando um OCR da CGU que a gente tem lá, é um servicinho, a gente chama de serviço, ele passa o OCR e retorna o texto, né? Para ele indexar. Então, assim, isso está andando também lá em outras frentes, sim, mas a sua solução, assim, eu achei fantástica. Eu quero dar os parabéns para você, realmente achei fantástico a forma como você fez, a ideia que você teve, né? E... Fora que, assim, tem nisso, tem várias Mas- áreas que dá para entrar, assim, não só, como eu falei, não só a busca textual, mas a própria extração de imagens que estão dentro desses documentos, né? Isso pode ser uma base de dados só de imagens que tiverem, assim, para fins diversos, assim. Mas dá para fazer uma biblioteca boa de dados a partir dos dados que tem lá mesmo, né? Uhum. Tem muita aplicabilidade isso aí, tá? Uma solução bem interessante mesmo. Show de bola, galera. Muito obrigado aí. Estou lisonjeado com os parabéns. Vou interromper aqui a apresentação, tá, gente? Vamos finalizar aqui. Obrigado, tá, Adeline? Você ter apresentado Nada. hoje. A Eu que próxima agradeço. apresentação, a fila de apresentação, o nome que está na próxima aí é Miguel, né? A próxima sexta aí, seu Miguel apresentar algo pra gente aí. Depois o Joab aí vai entrar na vez. E depois o Jusab, né, Harrison? Rapaz, Só o Joab assiste. ele Você tá com tá convidado estudando de como honra trocar fralda, isso aí muita gente já sabe por aqui. Pois é. aí. Não é difícil, não, Joab, não é difícil, não. O difícil é só tentar manter ele quieto. Tá? Então, Esse negócio de trocar a fralda aí, Edmilson já é sênior, Difícil é né? não E levar Harrison uma tá indo mijada pra na plena cara agora. na hora que ele... O difícil é você não levar uma mijada na cara quando você tá trocando uma fralda de cocô. A paternidade é isso aí, né, cara? Os momentos de alegria da paternidade é isso aí. eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Show O de vídeo bola. vai ficar público, né? Ah,